pare por um instante. Não importa o que você esteja fazendo neste momento, apenas preste atenção no fato de que você está consciente. Você consegue ouvir sons, perceber ideias, lembrar de acontecimentos, imaginar o futuro e até conversar consigo mesmo dentro da sua própria cabeça. Mas aqui está uma pergunta intrigante. O que exatamente faz tudo isso acontecer? Você não consegue ver a sua mente, não pode tocá-la, não sabe qual é a sua forma, e ainda assim, ela está funcionando a cada segundo da sua vida. Neste exato momento, bilhões de neurônios estão enviando sinais elétricos uns para os outros em uma velocidade impressionante. Cada pensamento, cada emoção, cada lembrança e cada decisão que você toma é resultado dessa atividade constante. É curioso pensar que toda a sua personalidade, seus sonhos, seus medos, suas memórias de infância e até a voz que você está ouvindo dentro da sua cabeça são produzidos por um órgão que pesa cerca de 1,5 kg. Mas existe algo ainda mais surpreendente. A sua mente não mostra o mundo exatamente como ele é. Ela cria uma interpretação da realidade. Tudo o que você vê, ouve e sente passa por filtros antes de chegar à sua consciência. Na prática, isso significa que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com lembranças completamente diferentes. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir como isso acontece. Vamos entender por que esquecemos algumas coisas e lembramos de outras, por que criamos hábitos, por que sentimos medo, ansiedade, felicidade e motivação, além de descobrir por que nosso próprio cérebro pode nos enganar sem que percebamos. Então, se você está dirigindo, trabalhando, estudando ou apenas relaxando, continue ouvindo. Talvez, quando este vídeo terminar, você passe a enxergar sua própria mente de uma maneira completamente diferente. Desde que os primeiros seres humanos caminharam sobre a Terra, o cérebro passou por milhões de anos de evolução. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas desconhecem. O cérebro humano não evoluiu para fazer você feliz. Ele evoluiu para manter você vivo. Hoje, quando pensamos no cérebro, imaginamos inteligência, criatividade, raciocínio lógico e capacidade de resolver problemas. Essas características realmente existem. No entanto, elas são consequência de uma função muito mais antiga: sobreviver. Durante quase toda a história da humanidade, a vida era extremamente perigosa. Nossos ancestrais precisavam encontrar comida diariamente, precisavam fugir de animais selvagens, enfrentavam frio, doenças, acidentes e conflitos com outras tribos. Quem demorava para perceber um perigo simplesmente tinha menos chances de sobreviver e deixar descendentes. Por isso, ao longo de milhares de gerações, o cérebro foi sendo moldado para identificar ameaças com enorme rapidez. Esse mecanismo continua funcionando até hoje. A diferença é que os perigos mudaram. Hoje, dificilmente precisamos fugir de um predador, mas basta receber uma mensagem desagradável, enfrentar uma dívida, perder o emprego ou ser criticado por alguém para que o cérebro ative praticamente os mesmos sistemas de alerta. É por isso que a ansiedade pode surgir mesmo quando não existe um perigo físico imediato. Seu cérebro interpreta determinadas situações como ameaças, porque para ele, proteger sua sobrevivência sempre foi prioridade. Existe outro detalhe interessante. Você provavelmente já percebeu que uma única crítica costuma permanecer na memória durante dias, enquanto vários elogios desaparecem rapidamente. Isso acontece por causa de um fenômeno conhecido como viés da negatividade. Ao longo da evolução, lembrar das experiências negativas aumentava as chances de continuar vivo. Esquecer onde havia um animal perigoso podia ser fatal. Por outro lado, esquecer uma experiência agradável quase nunca representava risco. Por isso, nosso cérebro naturalmente dá muito mais importância às situações negativas do que às positivas. Esse mecanismo foi extremamente útil no passado. Hoje, porém, pode fazer com que enxerguemos problemas maiores do que realmente são.
É como se o cérebro estivesse constantemente procurando algo que possa dar errado, e muitas vezes ele encontra, mesmo quando não existe um perigo real. Agora que entendemos que o cérebro foi moldado para garantir nossa sobrevivência, surge outra pergunta interessante. Se ele é tão inteligente, por que tantas vezes tomamos decisões ruins? A resposta está em algo que poucas pessoas percebem. O cérebro tenta economizar energia o tempo todo. Embora represente apenas cerca de 2% do peso do corpo, ele pode consumir aproximadamente 20% de toda a energia que produzimos. Pensar profundamente exige muito esforço. Por isso, sempre que possível, o cérebro cria atalhos. Esses atalhos são conhecidos como hábitos. Imagine quantas decisões você toma logo pela manhã: levantar da cama, escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa, preparar o café. Agora imagine se você precisasse pensar cuidadosamente em cada movimento todos os dias. Sua mente ficaria completamente sobrecarregada. Para evitar isso, o cérebro transforma comportamentos repetitivos em ações automáticas. Depois de algum tempo, você faz essas tarefas quase sem perceber. É como dirigir por um caminho que você conhece muito bem. Muitas vezes você chega ao destino sem lembrar exatamente de cada curva que fez durante o percurso. Seu cérebro assumiu o controle enquanto sua atenção estava em outro lugar. Isso é extremamente eficiente. O problema é que o cérebro não diferencia hábitos bons de hábitos ruins. Ele apenas registra aquilo que é repetido. Se todos os dias você pega o celular assim que acorda, esse comportamento se fortalece. Se todos os dias você pratica exercícios físicos, o mesmo acontece. O cérebro apenas aprende padrões. É por isso que mudar um hábito pode parecer tão difícil. Você não está apenas mudando uma rotina, está tentando convencer bilhões de neurônios a criarem um novo caminho enquanto abandonam um caminho antigo que foi reforçado centenas ou milhares de vezes. Outro aspecto fascinante da mente humana é a memória. Muita gente imagina que o cérebro funciona como uma câmera de vídeo, gravando exatamente tudo o que aconteceu, mas isso está longe da realidade. Na verdade, nossa memória funciona muito mais como um quebra-cabeça. Toda vez que você lembra de alguma coisa, seu cérebro reconstrói aquela lembrança. Ele junta pedaços de informações, emoções, sons, imagens e interpretações para recriar o acontecimento. Isso significa que nossas lembranças podem mudar com o tempo. Sim, cada vez que você recorda uma memória, existe a possibilidade de ela sofrer pequenas alterações. É justamente por isso que duas pessoas podem contar versões diferentes do mesmo fato. Nenhuma delas necessariamente está mentindo. Cada cérebro reconstruiu aquela experiência de uma maneira diferente. Esse também é um dos motivos pelos quais falsas lembranças podem surgir. Em alguns casos, uma pessoa pode acreditar sinceramente que viveu determinada situação quando, na verdade, ela apenas ouviu aquela história tantas vezes que seu cérebro passou a tratá-la como uma lembrança verdadeira. Isso mostra como nossa mente é muito mais flexível do que imaginamos. Mas talvez uma das capacidades mais impressionantes do cérebro seja prever o futuro. Calma! Isso não significa prever acontecimentos como em filmes de ficção científica. O cérebro faz previsões o tempo inteiro. Quando você joga uma bola para alguém, seu cérebro calcula onde ela estará nos próximos instantes. Quando atravessa uma rua, ele estima a velocidade dos carros. Quando conversa com alguém, tenta prever qual será a próxima palavra. Na verdade, grande parte do que chamamos de percepção é formada por previsões. O cérebro recebe informações dos sentidos e, antes mesmo de analisar tudo completamente, faz uma estimativa do que provavelmente está acontecendo. Na maioria das vezes ele acerta, mas, às vezes, erra. E é justamente daí que surgem muitas ilusões de ótica e interpretações equivocadas da realidade. Nossa mente prefere criar uma resposta rápida do que esperar por todas as informações. Isso faz sentido do ponto de vista da sobrevivência.
Em uma situação de perigo, agir rapidamente costuma ser mais importante do que agir com perfeição.